Agora são 12 horas e 23 minutos. Queria falar um pouquinho sobre algo muito grave que está acontecendo no mundo e a gente não pode deixar de falar sobre isso. O 7º dia de guerra no Oriente Médio. Só atualizando as últimas informações, Israel bombardeou Beirute hoje, depois de ordenar uma retirada sem precedentes de todos os subúrbios no sul da capital libanesa. As forças israelenses estão atacando o Hezbollah, no Líbano, que disparou contra Israel nessa semana para vingar a morte, inclusive, de Ali Khamenei. O exército de Israel também disse ter atingido alvos da infraestrutura do regime em Teherã. Essas são algumas notícias. E o presidente dos Estados Unidos afirmou que não haverá acordo com o Irã, exceto na rendição incondicional. E disse que quer enviar tropas, que enviar tropas seria uma perda de tempo, foi o que disse aí Donald Trump. Ele falou que eles perderam tudo, perderam a marinha, perderam tudo que podia perder. A guerra já deixou 123 mortos no Líbano, dezenas de milhares de pessoas também que perderam suas casas, tiveram que deixar o país, suas cidades. O Ministério da Saúde do Irã informa que os ataques contra o Irã já mataram mais de 900 pessoas, eles falam em 926 vidas perdidas. Israel diz que pelo menos 10 pessoas foram mortas, de acordo com equipes locais. E os Estados Unidos também, eles tinham falado em torno de 7 mortes, se não me engano, era o último número que eles tinham divulgado, Os Estados Unidos afirmaram que afundaram mais de 30 navios iranianos desde o início do conflito, no último sábado, e ontem o ataque foi contra um navio que é porta-drones da Marinha iraniana. Então, essas são algumas notícias que a gente traz em relação a isso. A gente tem acompanhado também a repercussão disso em outros países do Oriente Médio, E a gente está em contato, neste momento, com a atriz, a Mia Mello, que está em Doha, no Catar, e está presa lá, não consegue voltar para o Brasil justamente por causa do fechamento do espaço aéreo na região, por causa desse conflito. Vamos conversar com ela? Está ao vivo aqui conosco. Olá, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Muito obrigada por participar aqui conosco. Não estou ouvindo aqui o som da minha... Tá funcionando? Alô? Abre aí pra gente o seu som. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, era aqui. Agora eu tô te ouvindo. Tudo bem? Olá, como é que tá a situação por aí? Você não pode deixar, tá quantos dias aí querendo deixar Doha e não consegue? Bom, amanhã completa uma semana de uma situação absolutamente inédita, nunca me imaginei numa situação como essa. A gente estava fazendo uma escala de 12 horas aqui e no sábado a gente pousou e conforme a gente foi saindo do avião, os celulares todos começaram a ressoar e a gente não entendeu direito porque estava tudo escrito em árabe e conforme a gente foi entendendo que a gravidade da coisa, a gente já estava na cidade, porque a gente tinha saído para almoçar. E a cidade toda estava parada, um pouco por conta desse pedido do governo para ficar em suas casas e um pouco porque também a gente está passando pelo mês do Ramadã, então a logística da cidade é totalmente diferente, que a gente também não conhecia tão de perto assim. Então a gente entrou num hotel, se hospedou até para garantir segurança, porque enquanto a gente estava na rua procurando algum lugar para comer, a gente ouviu um estrondo muito grande e aí entendeu que a gente estava talvez no meio de um fogo cruzado ali. E agora a gente entendeu que são interceptações, dos mísseis e drones. Então a gente ficou muito assustado e correu para um hotel bem próximo, se hospedou e cá estamos desde então. Sem perspectiva de volta, Fabíola, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida passar. Eu tenho certeza que tem pessoas em situações muito piores do que a gente, numa guerra, numa ação tão fora do nosso controle. A gente está em segurança, a gente está dentro de um hotel muito bem acomodados, o hotel, assim, aliás, todo mundo que a gente se relaciona aqui em Doha, as pessoas são muito gentis, muito acolhedoras, não sei se é por conta da situação ou se é um povo realmente muito acolhedor, mas a gente está muito impressionado como a gente está sendo bem recebido, mas assim... A gente não vê saída para ir embora. Na verdade, a gente começou a entender uma saída para ir embora, que é via Arábia Saudita, por terra,
mas a gente deu entrada no nosso visto via embaixada, um visto emergencial para a Arábia Saudita, para que a gente possa fazer essa cruzada de fronteira. E até agora a gente não obteve resposta. A gente está esperando, com muita esperança, mas assim, a hora que o sol se pôs hoje aqui e nada aconteceu, eu confesso que deu uma desanimada. E Mas quem está ajudando o tempo inteiro eu vocês? fico tentando. Eu imagino essa Olha, aflição, né, minha? na Porque verdade a gente recebeu uma enxurrada de pessoas. É exatamente isso, Fabíola. A gente tá assim, sem apoio nenhum da companhia aérea. Na verdade, o que eles se comunicam é através do X, o antigo Twitter, né? Eles soltam comunicados. Hoje mesmo soltaram um comunicado dizendo que eles estão indo aos hotéis, mas provavelmente são os hotéis que eles colocaram as pessoas. E no caso, como a gente saiu do aeroporto e a gente se hospedou por conta própria, eles nem sabem que a gente está aqui, né? Só que a gente tentou ir até o aeroporto, a gente foi até o aeroporto na segunda-feira para tentar resgatar nossas malas, porque a gente está sem mala aqui, eu e meu marido. E a gente foi tentar resgatar nossa mala e conversar no escritório. Quando a gente chegou no aeroporto, o aeroporto estava muito vazio e a gente foi orientado a esperar que entrariam em contato com a gente por e-mail. A gente deixou lá os nossos telefones, e-mails e código da bagagem. E até agora ninguém entrou em contato com a gente. Os hotlines que deixam para contato, a gente tenta ligar e só dá o culpado. Toda hora a gente tem uma comunicação e com a companhia aérea nada. O governo do Catar tem sido exemplar até então, eles estão subsidiando o nosso hotel, não só o nosso, como de todos os turistas e alimentação. Então acho que isso é um ponto bem fundamental para que a gente se sinta em segurança, né? E ao mesmo tempo sem se sentir angustiados, né? Com essa questão financeira. E a Embaixada Brasileira tem sido muito gentil, eles respondem prontamente as mensagens por WhatsApp. Inclusive, eu comecei a também virei um vetor de informação, porque ao dar as entrevistas, as pessoas começaram a me escrever com situações muito piores do que as minhas. Então, estão aqui sozinhas, não falam inglês, não tem absolutamente nenhuma informação. Então, a gente começou a ajudar essas pessoas, passar esses contatos na embaixada. Mas o que a embaixada pede agora é paciência pra gente, para esperar esse visto e a gente está sendo paciente, mas a gente está um pouco bastante preocupados, na verdade. Até porque nossa família está aí, a gente tem filho pequeno, a gente tem filho adolescente, e é muito difícil para eles entender. A gente fica daqui numa angústia muito grande, sabe? E é muito paradoxal, porque eu estou muito bem, eu estou muito segura, eu estou com muitos privilégios, eu estou num hotel excelente, sendo muito bem tratada. Totalmente, numa escala de 0 a 10, meu medo é zero da guerra, mesmo aqui. Eu estou muito segura, isso eu sei que é um privilégio imenso. Tem muitas pessoas numa situação muito pior do que a minha. Mas eu tô muito angustiada querendo voltar para minha casa, querendo voltar para os meus compromissos de trabalho. Essa semana, por exemplo, eu estreiei minha peça e eu tô aqui. Quem entrou no meu lugar foi a Paula Cohen, ainda bem que tem essa possibilidade, que é a diretora da peça. O público está sendo muito generoso de tá indo, não tá pedindo ingresso de volta ou coisa parecida, que eles teriam todo o direito. E eu tô sendo privada de poder trabalhar, tô super preocupada com honrar os meus compromissos de trabalho, que já tem idade, tô preocupada com meu marido, que tá super preocupado porque ele também tem que voltar para trabalhar e tá preocupado com a nossa família. Então é uma bola de neve de angústia. E mais uma vez, fico preocupada também pelas pessoas que estão aqui, sabe? A cada mensagem dessa que eu recebo me deixa o coração ainda mais apertado, porque eu vejo como a gente está aqui ajudado, sendo escutado pela imprensa, né? Isso tudo já é tão importante, é tão grande. Eu tenho Minha, certeza que com isso. ah, o Josias falando. eu queria aproveitar, primeiro me solidarizar aí com você, espero que essa coisa seja resolvida, né? Mas queria aproveitar esse contato que a gente está tendo para entender um pouco do que está acontecendo, né? Porque no início desse uhum, conflito, o Irã começou a bombardear países vizinhos e eles diziam, o regime iraniano dizia que estavam bombardeando instalações militares, eventualmente embaixadas, consulados dos Estados Unidos. Mas nós fomos verificando ao longo da semana que o bombardeio afetava também a infraestrutura desses países, né? E agora você está num drama que aparentemente o avião não está conseguindo decolar. Então eu queria entender um pouco como o bombardeio iraniano contra esses países, no seu caso aí é o Catar, não é isso? Como esse bombardeio afeta
a vida local e por que exatamente vocês não estão conseguindo decolar. E na hipótese de dar tudo certo, vai sair o visto, vocês vão poder recorrer a uma via de saída pela Arábia Saudita, aí vocês vão de carro, existe o risco, corre risco de ser bombardeado no caminho. Conta um pouco dessa realidade que você está vivenciando aí. Bom, em primeiro lugar, assim, a gente teve essa mesma informação que chegou para você, que os alvos mesmo são as embaixadas e as bases aéreas americanas. Mas tudo é muito próximo daqui, né? Então a gente fica um pouco receoso por conta disso, apesar de saber que não necessariamente o hotel vai ser o alvo deles. Porém, conforme os dias foram passando e a gente foi vendo e acompanhando algumas notícias, a gente entendeu que também empresas de energia elétrica, de fornecimento de dessalinização de água, são também alvos, porque a gente entendeu que a estratégia do Irã é deixar as cidades e países enfraquecidos. Essa foi basicamente o que a gente está entendendo do que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente sai na cidade, e as poucas vezes que a gente saiu, e a gente sentiu a cidade muito tranquila. Em nenhum momento a gente viu pânico, viu as pessoas desesperadas, nem mesmo no aeroporto, quando todos os celulares ressoaram, porque na minha cabeça era tempestade, que é o que acontece quando a gente está em São Paulo. Então eu falei, tá bom, ninguém ficou muito nervoso, tudo certo. Mas a gente não viu esse desespero nem nada. Então, o que tem passado pra gente, o que a população tem passado pra gente, o que os brasileiros que moram aqui têm contado pra gente, é que é um governo muito seguro, que a gente tá no lugar mais seguro para estar num momento como esse, estando no meio dessa guerra toda. Que é um país que tá pronto para... Por exemplo, agora a gente entendeu que eles estão enviando jatos e caças para o meio do mar para interceptação desses mísseis e drones serem no meio do mar e os destroços não atingirem a cidade. Então é basicamente o que a gente está escutando daqui, né? Mas quando a gente sai na rua, a população tá tranquila, todo mundo parecendo normal. Eu até sou muito curiosa, então eu cheguei em várias pessoas daqui e perguntei, vocês estão com medo? Estão preocupados? E o que a gente escuta é assim, é um momento delicado, mas a gente tá bem, vamos esperar, a gente se sente seguro, se sente minimamente protegidos pelo Estado e pela parte militar do Estado, então a gente tá bem, tá se sentindo tranquilo. Então a gente vai nessa onda de achar que tá tudo tranquilo. Agora, o que acontece com o espaço aéreo é que tá fechado, por segurança mesmo. Então, e dizem que aqui é um lugar muito sensível, que dificilmente vai abrir de uma forma rápida, porque eles são muito cautelosos e muito cuidadosos. E sobre o nosso deslocamento para a Arábia Saudita, é algo muito individual, sabe? Porque todo o risco e custos e logísticas é da nossa responsabilidade. O que eu acho que daqui a pouco a embaixada vai tomar as rédeas disso e vai falar, não, a gente vai levar vocês em ônibus, e não vocês, mas toda a população de brasileiro que está aqui na mesma situação, porque são várias pessoas que estão me escrevendo. Eu imagino quem nem me escreveu que está aqui nessa situação. Então, saindo esse visto, o que a gente pretende fazer é alugar contratar um transporte, que inclusive a gente já fez orçamento, já está em contato com eles. A gente achou esses contatos através de um post da Embaixada da Inglaterra, foi isso, né? Que a gente achou esse post. E aí, com isso, tinha uns contatos, a gente começou a ligar, e aí pessoas que moram aqui começaram a enviar esses contatos, a gente entrou num grupo de pessoas que estão fazendo esse transporte, esse traslado por conta própria. Então, assim, a gente fez um amigo aqui no hotel, que ele é chinês e ele mora na Alemanha, ele tá sozinho aqui, tem 27 anos, e só que ele não vai, ele tá com medo. Ele falou, cara, eu não vou fazer esse transporte. Só que eu e meu marido, a gente não tá com medo, a gente tá querendo ir embora, de qualquer jeito. Então a gente vai fazer isso. Tem risco, inclusive a embaixada avisa pra gente desse risco, mas eu acho muito mais arriscado ficar aqui. Então é isso que a gente vai fazer, mesmo correndo esse risco. E, Mia, quando você fala sobre a embaixada do Brasil em Doha, é essa que você está falando? Quando você fala de um governo que está ajudando, que está pagando a hospedagem, é o governo brasileiro ou é o governo de Doha? Aí é o governo do Catar.
Tá. Exatamente, aqui de Doha. E eles O que a embaixada tem feito por nós é nos manter informado das decisões que estão sendo oficiais. É isso que está acontecendo. Já o governo aqui do Catar, desde segunda-feira começou a rolar chega pra gente um comunicado que o governo iria subsidiar a hospedagem, e aí em cerca de um dia essa comunicação chegou para os hotéis, e aí os hotéis, além da hospedagem, começaram a oferecer as alimentações, as refeições. Então, essa é uma parte do governo daqui, e com relação ao governo do Brasil, a embaixada brasileira aqui no Catar, o que a gente tem é um número de WhatsApp, onde a gente fala com uma pessoa que é minimamente acolhedor, falar com um humano, né, numa hora dessa, mas aí a gente foi direcionado para um grupo de WhatsApp, onde a gente só recebe, a gente não pode falar. Mas ainda assim eu tô me sentindo muito bem acolhida por esse lugar, esse WhatsApp da embaixada, porque quando a gente... Exatamente, quando a gente escreve para eles, olha, a gente está preocupado em quanto tempo esse visto, por mais que eles não tenham uma ideia, um número, uma data para dar pra gente, eles respondem, eles dão um alô, eles falam, então a gente... Eles que estão ajudando você a conseguir o visto, porque é muito interessante isso, você está falando aí da coragem sua e do seu marido por essa aflição de estar presa num país, de não conseguir voltar ao seu país, principalmente com filhos, né, que vocês têm aqui. É a Embaixada do Brasil que está conseguindo, então, o visto para vocês entrarem nos Emirados Árabes e aí vocês conseguirem voltar ao Brasil. Qual é o tempo de viagem? Você falou que tem que ser por terra, né? Porque o espaço aéreo está fechado. Você sabe qual é o tempo de viagem até você chegar? Vocês vão para qual cidade e de lá vocês vão pegar um voo? Isso tudo você que vai arcar, é isso? Exatamente. Então, na verdade, é para a Arábia Saudita. Esse visto é para a Arábia Saudita. O que a embaixada conseguiu foi uma negociação com a Arábia Saudita, uma flexibilização desse visto emergencial de trânsito. Então, por exemplo, quem é americano ou quem tem passaporte europeu consegue tirar um visto na fronteira, um e-visa, né? Um visto eletrônico. Como nós brasileiros não, a gente precisa do visto mesmo. Com tudo isso, toda essa situação acontecendo, eles flexibilizaram e a gente está conseguindo tirar esse visto dessa forma eletrônica. Só que fica nesse lugar que a gente não sabe exatamente o dia que vai chegar. Eu estava muito confiante que ele iria chegar hoje, porque a gente deu entrada ontem de manhã, né? Então eu falei, bom, como é emergencial, acredito que amanhã... Eu acordei hoje muito esperançosa que isso iria se resolver, né? E aí, da parte de logística, a gente pesquisou, tô me sentindo muito privilegiada de estar aqui com meu marido, que é uma pessoa que tem muita calma e sensatez para fazer esse tipo de pesquisa e também paz para fazer isso, porque eu acho que se eu estivesse sozinha... Não, nem vou entrar nesse lugar, porque... Mas, enfim... o que eu quero dizer assim, que o que a gente pesquisou assim, são 6 horas de carro ou 8 de ônibus. E o que a gente tem acompanhado, algumas pessoas que a gente tem acompanhado que fizeram esse trajeto, acompanhado assim via rede social, via Instagram ou via TikTok, o que a gente entendeu é que dá umas 10 horas mais ou menos, porque também tem o trâmite ali da passagem pela fronteira e tudo mais. Então a gente entendeu que é uma viagem de mais ou menos 10 horas. E aí, a partir disso, como é que a gente está esperando? A gente está esperando esse visto sair para daí comprar passagem aérea, que a gente já viu que tem 2 trechos que dá para voar ali pela Riad, que é a cidade que a gente vai pegar o voo. E aí, comprando esse voo, a gente vai combinar com a empresa de transporte. E aí, tudo por nossa conta. Você imagina, Fabiola? Você imagina? Uma loucura. Eu, que tenho medo de fazer uma viagem, sei lá, fazendo tudo isso, assim, mas volto a dizer, ainda bem que eu tô aqui com o Lucas, que é meu marido, que ele é muito agilizado, ele é organizado, e eu acho que ele tem muito mais paz de espírito de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então eu tô muito confiante, porque ele pesquisou, já falou com umas 10 pessoas, entrou nesse grupo de WhatsApp onde as pessoas estão fazendo esse transporte. Então, eu acho que tudo isso vai dando pra gente ferramentas e conforme os dias vão passando, a gente vai se sentindo ainda mais seguro para fazer essa logística
que no início parecia algo tão maluco e agora está me parecendo uma saída sensacional, sabe? Eu tô louca para fazer esse traslado aí que eu te contei, A gente está torcendo aí para vocês, para dar certo. A gente continua em contato, né? Boa sorte aí. Imagino a aflição, né? Como você disse, ela repetiu isso a todo momento. Ela sabe que ela está numa situação privilegiada diante de tanta coisa que está acontecendo nessa guerra, que é uma tristeza, né? Tá num lugar seguro. Mas, claro, é uma baita de uma dor. Você está presa num país, você não poder voltar para sua cidade, você não poder voltar para sua casa, para sua família. Toda a nossa solidariedade a você. A gente continua em contato, que vocês consigam fazer essa travessia, né? Boa sorte. Obrigada. Quero aproveitar e agradecer todo mundo que está dando uma força aqui imensa. Isso é para a gente enorme, a toda a rede de apoio que está se formando. E aproveitar para dizer para todos os brasileiros que estão nessa mesma situação que eu estou aqui por vocês, sabe? Já que todo mundo fica aqui, não dá para todo mundo falar, eu estou aqui por vocês e a gente vai sair dessa. É isso. Obrigada. Um beijo aí para você e para o seu marido. É isso, para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue pelo YouTube. Queria também ouvir aqui a respeito da guerra com o Ronilson e com o Josias. Situação difícil, né, o Ronilson, porque é o seguinte, a gente está falando sobre a guerra, tem muita coisa acontecendo, e é uma guerra que afeta muita gente, né, como o caso dela, né? Eu não estou ouvindo... abre aí o som pra gente, Rony, não estou te ouvindo. Foi. Desculpa, estava desligado. Minha filha está em casa e toda hora vem aqui dar uma opinião. Eu dizia que discutir uma guerra, né, é um dilema, são várias camadas, várias implicações. E a única coisa que me chamou a atenção aí, quer dizer, várias coisas, né, mas eu fiquei pensando, que ela falou do WhatsApp, da embaixada, e eu senti o fato da embaixada não ter alguém, né, uma pessoa fisicamente pudesse ir no hotel, conversar com os brasileiros. Não é uma coisa que acontece sempre, né? Então é uma situação emergencial. Então a embaixada ter alguém que se deslocasse até o hotel, juntar os brasileiros, fazer uma conversa, tirar dúvidas, isso é uma forma de acolher também, né? Então acho que essa é uma questão importante. E agora com relação à guerra, é isso, né? Mais uma vez o mundo está diante de uma situação que se espalha e que é provocada, puxada pela decisão de alguém, pela decisão de uma pessoa que é Donald Trump, juntamente com Israel, mas que é puxada por Donald Trump, e que se alastra, né, pelo Oriente Médio, quer dizer, lugares que tinham alguma possibilidade de ter alguma segurança, porque não tinha nenhuma relação direta, passam a ter uma relação direta, porque, né, o Irã vai escolhendo como estratégia se direcionar a países que são aliados dos Estados Unidos e mais fracos, obviamente, que os Estados Unidos, mais enfraquecidos que os Estados Unidos, com tecnologia menor, segurança menor, etc. Mas como isso vai atravessando, né, diversas pessoas, a sensação de medo vai se globalizando, né? Eu mesmo tinha a agenda de uma conferência que a gente faz bianualmente, né? E esse ano ela seria em Omã, seria na Jordânia, e eu acho que dificilmente, ainda não oficializaram isso, mas provavelmente, dificilmente ela vai acontecer em Omã, quer dizer, aquela região ela fica completamente isolada por ser uma região de risco nesse momento. E esses relatos, né? Eu acho que o que a Mia destaca é importante, né? No meio de todo esse contexto, ela ainda tem uma situação que é muito privilegiada se comparada a outras situações de outras pessoas, inclusive brasileiros, que estão naquela região. É isso. Não, e assim, a gente tem que também olhar também, eu acho que queria ouvir o Josias a respeito do andamento dessa guerra. Estamos entrando no 7º dia dessa guerra.